Shalom, amados. Graça e paz. Por favor, amado, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar este culto abrindo a Bíblia no livro de Isaías. Isaías, se você trouxe aí a sua Bíblia, procure aí o livro de Isaías, é o primeiro profeta maior. Isaías, o capítulo que eu gostaria de meditar juntamente com vocês é o 5, capítulo 5. Agora este profeta, ele vai ser um cantor, um trovador, para ver se o povo começa, pelo menos através dos versos, eles comecem a mudar. Então ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. É uma parábola. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Aqui eu gostaria de fazer uma reflexão para dizer para vocês que Deus fez todo o possível. O Senhor fez todo o possível para que o povo fosse abençoado e abandonasse o pecado, a idolatria. Aqui diz que a vinha era o povo de Deus. E aqui diz que ele cuidou, tirou as pedras, plantou uvas excelentes e esperava uma colheita excelente, esperava bons frutos, mas quando deu os frutos, as uvas eram uvas bravas. Uvas bravas são uvas amargas que não é possível comer. E aí o Senhor vai contender com o povo, se eu posso usar esta palavra. E daqui para frente, nós vamos ver 6 ais. É assim, às vezes a gente diz, é Deus quem me julga. Então nós vamos ver hoje, se a gente quer ser julgado por Deus mesmo. Vamos ver hoje, se a gente quer que Deus nos julgue mesmo. Porque a gente sempre escuta essas coisas, ninguém é para me julgar, é Deus que me julga. Será que depois de nós lermos o capítulo 5 de Isaías, a gente vai continuar dizendo a mesma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas nós vamos ler. E diz assim: que mais se podia fazer a minha vinha? Deus está dizendo, tudo que eu podia fazer eu fiz. Que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. A tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescendo nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Aí você vai dizer, graças a Deus, esse negócio foi com o povo judeu. Não se alegre, irmão, porque eu vou dizer para você que para a igreja o juízo é ainda maior.
Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, verso 29. Novo Testamento. Mas eu vou continuar aqui a ler. Isaías capítulo 5. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai, primeiro ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes e sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais que um bato, e um homer de semente não dará mais que um efa. O primeiro ai é o ai da cobiça. Deseja muito, quer ter muito e fica sem nada. Ao ponto, 10 geiras de vinha não darão mais que um bato. 4 hectares de terra vão render 24 litros de vinho. Um homer de semente não dará mais que um efa. 218 litros de semente vão render 18 litros de grãos. O desejar muito, o querer, o cobiçar, o abrir mão de Deus e das coisas de Deus por qualquer outra coisa. O ai da cobiça é a escassez, a dificuldade e a dor. Aí vem o segundo ai. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os meus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela descerão. O segundo ai é o da embriaguez. E aqui o juízo é que terão fome e vão alimentar a cova, ou seja, muita mortandade. É o segundo ai para aqueles que se envolvem em farra, em bebedice, em glutonarias afins e outras coisas mais. O fim é a cova abrir a boca. É isso que ele diz aqui. E aí vem um outro ai, agora no 18. Eu vou ler o 16, o 15. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se apacentarão como em pastos seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Terceiro ai. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem, apressa-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos.
Aproxime-se, venha o conselho do Santo de Israel, para o que o conheçamos. Irmão, indiferença com as coisas de Deus. Indiferença com as coisas de Deus. Desrespeito pelo nome do Santo de Israel. Escarnecedores que zombam das coisas de Deus, zombam de Deus, da palavra de Deus. E olha, não só a zombaria, mas às vezes até a gente, até aqueles que dizem crer no Senhor, acabam deixando coisas preciosas e importantes e se enveredando por caminhos que desagradam ao Senhor. Tipo assim, dá nada não? Tipo assim, Deus não se importa com isso não? Não se preocupa com isso não? Indiferença, zombaria com o nome do Santo de Israel. Aí vem um quarto ai dos sábios, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Qual ai aqui? É a dissimulação. Palavras de duplo sentido. Não, a gente vai fazer isso aqui para a glória de Deus, mas não tem nada para a glória de Deus, nada. Não, isso aqui é para a glória de Deus, não tem nada a ver com Deus e nem para a glória de Deus. Dissimulação. Como faz o governo? Nós vamos arrecadar para isso, para botar na saúde, e não vai nada para a saúde, sabe? É dissimulação. Fala que é para o bem, mas é para o mal. Fala que é para a luz, mas é para as trevas. Fala que é para ficar doce, mas é para amargo. Dissimulação com as coisas de Deus. E Deus cuidou tanto da vinha. Deus limpou tanto a vinha. Deus plantou uvas doces. Deus esperou que as uvas viessem doces. O quinto ai, ele vem no verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Aqui não preciso nem ser muito espiritual para saber o que o Espírito Santo de Deus está falando. Ele está falando do orgulho. Ele está falando do orgulho. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Aqui, irmão, o verso 21 fala do orgulho. Ao invés das pessoas buscarem a Deus, ao invés das pessoas ouvirem a Deus, ao invés das pessoas abrirem os olhos para as coisas de Deus, dar valor às coisas de Deus, ao invés das coisas de se envolver com Deus e deixar de sujeira e pecado, não faz e ouve ainda conselhos daqueles que estão longe do Senhor, longe, afastados de Deus. Arrogância, orgulho, eu sei, eu faço, eu posso, eu aconteço, porque eu já sei disso, porque não precisa me ensinar isso não, porque eu já sei disso. Ai, no 23, no 22 ao 25 agora. Ai dos que são poderosos para beber vinho, homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Irmão, juízes que usavam a autoridade para liberar culpado e punir inocente. Isso é novo para você? Não, né? Mas tem um ai. Tem um ai para injustiça. Tem um ai para injustiça, irmão. Tem um ai. Tem ai para injustiça. Aqui, por último, é a injustiça, pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz
como podridão. Olha o que acontece com quem faz isso, que tem o poder da justiça, libera culpado e pune inocente. Olha o ai, pelo que como língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, estendeu a mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como um monturo no meio das ruas, com tudo isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Irmão, se você está olhando para tudo e está achando que Deus não está vendo, eu posso lhe garantir que Deus contempla tudo. E tem um ai para cobiça, tem um ai para embriaguez, tem um ai para indiferença, para dissimulação, para o orgulho, para a injustiça. Agora eu vou perguntar, você quer que Deus te julgue mesmo? Quer? Tem certeza que você quer que Deus te julgue? É Deus que me julga. Tem gente que você não pode ensinar. Deus está me julgando, é Deus que me julga. Tem certeza que você quer que Deus te julgue? Se você quiser, fique à vontade. Eu estou aqui para ensinar, não para julgar. Mas se você prefere que Deus te julgue, amém.